Vou mostrar o jeito mais fácil de fazer dinheiro na sua vida. Fácil. Não existe pergunta idiota, idiotas não fazem perguntas. Presta bem atenção. Esse capítulo aqui, a arte da extração de diamantes. Você vai perceber que depois de hoje, a sua conversa com alguém é para extrair algo. Sempre. A conversa com dois sábios é uma conversa interessante, porque não há resposta na conversa, só perguntas. É muito interessante. Bonito se ver. E aí, quando a pergunta acaba, sendo que não tem resposta, a conversa, quando ela acaba, a conversa acaba quando um dos sábios descobre a intenção do outro. Quando é descoberta a intenção, suspende a conversa. O que você tem que aprender sobre comunicação e o porquê que a gente vive triste, vive ofendido, é porque a gente não sabe achar a intenção das pessoas. Nós não fomos programados para fazer perguntas. Nós fomos programados para nos ofender em qualquer momento que alguém quebra a nossa expectativa. Se eu fosse você e quisesse reconstruir sua mentalidade para você prosperar de verdade, eu eliminaria sumariamente um negócio chamado expectativa. Tem um cara chamado Charles Spurgeon, que ficou conhecido na história como o príncipe dos pregadores. E o dia que eu vi um drive mental dele sobre o que os outros acham a respeito dele, aquilo me curou. Eu era aqueles meninos que não podiam errar. E eu ficava imaginando como essas pessoas me olhariam, como elas me julgariam. Eu aprendi com esse cara chamado Charles Spurgeon. E esse drive mexeu muito comigo. Eu sou pior do que você imagina. Então as pessoas ficam achando, mas eu achava que você era isso. Então, eu sou pior do que você imagina. Quando você tem isso no seu íntimo, você não dá espaço para ninguém tentar criar uma imagem forte sua para você não poder errar. O que é extração de diamante? A maior parte dos problemas emocionais que você enfrenta é porque você não fez uma única pergunta. Você está até hoje nesse emprego de 10 anos porque você não pergunta o que você está fazendo aí. Se a empresa lixo que você tem, era para você ter fechado ela. Era para você ter doado para o funcionário seu. Na hora que seu coração tocou, você não teve coragem. Coisas que você não fez ao seu tempo, você vai ter que fazer perguntas e vai ter que tomar decisões para você se livrar disso. Fique em paz. Tem gente que vai morrer junto com a empresa. Não faça isso. A sua glória não está nisso. A sua glória está em resplandecer o que Deus colocou aí dentro. Empresas podem passar. Não fique apegado a essas coisas. Então, na arte de extração de diamante, você reconfigura seu cérebro para descobrir intenções. E depois de descobrir essa intenção, você vai perceber se você quer ir para o próximo nível com essa pessoa. Se você quiser notar, isso é muito forte. Para descobrir a intenção da pessoa, faça perguntas abertas, nunca fechadas. Porque se você faz perguntas abertas, se você faz pergunta fechada, vou dar um exemplo. Você fala para a pessoa, você é feliz? Ela vai falar, sim. Em quase 100% dos casos, as pessoas estão mentindo. Por que elas fazem isso, Pablo? Economia de energia. Você vai notar assim, o cérebro é mentiroso por conta de economia de energia. Ele não quer arrumar treta, ele não quer dar explicação e ele não quer exposição. E o pior de tudo é que você mente para essa pessoa, mente para você, acha que alguém vai acreditar nisso. Só que quando você conhece alguém que é sensível, ele sente em você uma mentira. Se eu mudar a pergunta, eu pego a sua mentira na hora. Você já viu no MDP? Quem já fez o MDP aqui? Já viu até que o povo fica bravo comigo? Eu não estou mentindo não. Aí então eu vou mudar a pergunta. Vamos para a pergunta aberta. O que te faz feliz? Aí a pessoa, meu trabalho. Aí ela já quer fugir de novo. Então ela vai mentir rápido para ver se eu deixo ela. Aí eu falo, então quer dizer que você perdeu seu trabalho, perdeu sua felicidade? Sua felicidade então é o seu trabalho? Aí já acabou. Ninguém está preparado para responder isso. É por isso que é natural a mentira. Alguém que é muito religioso vai falar, não, ele está endiabrado, mentira, não sei o que. Deixa eu te falar, eu estou te falando que o Instituto Químico Cerebral, chamado mentira, é o ato do cérebro não querer gastar energia, nem exposição e nem ir para combate. Por isso que você tem que mudar a mente. Se um tolo tem riqueza nas suas mãos, ele não tem riqueza. Um tolo nunca vai ter riqueza, ele vai ter dinheiro e vai perder o dinheiro e vai ficar pior que antes. O que você tem que entender? Idiotas afirmam o tempo inteiro, idiotas murmuram. Os sábios, por menor que eles sejam em estatura ou em frequência, eles vivem fazendo perguntas. Então tem 3 níveis de perguntas. A pergunta mais poderosa do mundo você faz para quem? Você mesmo.
Você faz para você. A segunda pergunta você faz para quem? Para o próximo. A primeira pergunta você vai fazer para você. Alguém aqui, aluno do MEDP, está me corrigindo. Acabou de me corrigir. A primeira pergunta é para você, a segunda é para Deus. Deus é o que menos responde pergunta. Te fala com segurança. Ele não respondeu a sua pergunta, é para você perguntar para o próximo. Escuta o que eu te falei. Tem 3 direções à pergunta. Comece perguntando para você. Até quando você vai suportar isso? Até que dia você vai ficar comendo emoções? Até que dia você vai ficar dando desculpa para não fazer exercício? Isso são perguntas suas. Pergunta para Deus. Então, quando você faz pergunta para Deus, alguma coisa vai acontecer. Aí parece coincidência. Chama Jesuicidência. Você tem o espírito voltado para isso. É muito mais fácil entender que as coisas não são por acaso. Não tem negócio de acaso. Tudo tem efeito e causa. Talvez você está vivendo um efeito e não sabe nada sobre a causa. Você tem que aprender tudo que é do mundo real, para você parar de ser bobo e ficar na distorção da realidade. O diabo, ele não quer e não vai fazer com que você tenha assombrações para passar medo em você. Ele não vai entrar no seu sonho para mostrar o inferno. Ele vai te mostrar essa palavra aqui, ó, ocupado. O maior ataque que existe do inimigo no mundo espiritual é manter os filhos ocupados. Se você ficar ocupado, você já é um soldado vencido. Por quê? Porque quem está ocupado não tem tempo para prosperar. Quem está ocupado com um monte de coisa não consegue ter visão. Quem está ocupado, ele vive achando que a vida dele é aquilo e que a vida dele acabou, porque ele é muito produtivo em fazer nada. Não tem coisa mais terrível do que ser eficiente naquilo que você não foi chamado. Eu acho essa a pior coisa que existe. Ser eficiente naquilo que você não foi chamado. Você tem a sensação de estar fazendo bem, mas ninguém te chamou para isso. Isso é terrível. Só uma pergunta te tira disso. Até onde eu vou segurar as pontas pensando e fazendo essas coisas que eu estou fazendo? Você tem que fazer essa pergunta. Existe o ciclo da realidade. Anota aí, deixa eu fazer o desenho para vocês verem. O ciclo da realidade é uma coisa que dá para mudar uma vida para sempre. E tem que ensinar seu filho desde pequeno. Dá para ensinar ele desde 5 anos de idade, já dá para aprender isso aqui. Ó. Esse ciclo da realidade é uma das coisas que mais impressionaram as pessoas desses últimos anos. Só isso aqui, ó, ciclo da realidade. Tudo que é real vai fazer um giro e esse giro tem que voltar para a realidade. Se esse giro voltar 100% aderente, ou seja, 100% correto, sem distorção, nós vivemos plenamente a realidade. Vamos fazer um giro da realidade. Deus falou que você é imagem e semelhança dele. Na hora que a gente dá uma volta nos seus sentimentos e emoções, está tudo destruído isso. É como se fosse uma rodovia com crateras. Não tem como nem andar lá. No ciclo de realidade em relação à sua autoimagem, está completamente destruído. Você não entendeu quem você é. Você não sabe nem sobre ele, nem sobre você, nem sobre os outros. Isso é só da identidade. Vamos do propósito. Não consegue nem sair, nem sentir, porque nem começou. Aí a gente começa, vamos para os seus resultados. Não tem nem como voltar, porque você nem começou a entrar na realidade. Fala, pelo amor de Deus, o que é aquilo ali? O primeiro item, para a gente conectar na realidade, chama-se sentimento. Presta atenção nisso aqui, ó. Você vai escrever aí, ó, sentimento. Sentimento, está aqui um dos maiores segredos da vida, ó. Sentimento. O mundo real é o mundo natural. O que é sentir? É a interpretação que eu tenho sobre o mundo real. Quando você falar assim, qual o seu sentimento? Aqui está uma coisa mais incrível do cérebro humano. Cada um sente uma coisa diferente. Cada um dos senhores e senhoras sentem uma coisa diferente vendo uma mesma cena. Eu acho muito massa. Faz uma coisa e mostra para umas 100 pessoas. 90 tem sentimento diferente uma da outra. Tem gente que consegue ser mais profundo, tem gente que é raso, tem gente que fica ofendida, tem gente que fica com raiva, tem gente que quer debochar, tem gente que vê o outro caindo e ri, tem outro que fica preocupado, o outro vai lá ajudar. Sentimento. Fala com a boca e escreve assim, ó, sentimento é igual interpretação da realidade. Deixa eu te falar, esse é o primeiro passo. Você ganhou um negócio chamado consciência, agora precisa de energia. Quando você vê alguém falando da vida dos outros, mete uma pergunta.
Você quer ter a mentalidade de rico? Sim ou não? Sim. Então, vamos falar dos outros. Faz uma pergunta, extração de diamante, para ver se tem. Não tem, o que você vai gastar dinheiro com maquinário? Sabe o que é isso? Quando você faz pergunta, você está buscando a essência de algo. E se não tem nenhuma relevância, não gasta sua energia nunca mais. Isso é ter uma mentalidade rica. Quer uma pergunta para desarmar um fofoqueiro? O fofoqueiro, você fala, o que você está falando vai edificar a sua vida, ou a minha, ou de um terceiro? Aí ele fala sempre, não, mas eu preciso de te contar. Então você faz o seguinte, cria um grupo no WhatsApp só para você, grava um áudio e solta isso de dentro de você e deixa preso, junto com os demônios, lá dentro do grupo. Sabe por quê? O rico não fica nessa fofoquice. O rico não fica preocupado com a vida dos outros. Eu não estou falando de gente que tem dinheiro, não, porque a cabeça de vocês avalia que rico é quem tem grana. E deixa eu te falar, mentalidade de riqueza é quem tem sabedoria, prosperidade e vive colhendo e comendo desse fruto. Olha aqui, ó. Sentimento, fala comigo, sentimento é a interpretação da realidade. Aí beleza. Consegui interpretar? Tem a sua frequência andando dentro da minha cabeça. Aí vem aqui, ó, emoções. Sentimento, interpretação do mundo e energia que entra dentro do seu cérebro. Isso é sentir. Quando você passa num filtro cerebral, desce direto no seu cardio e esse sentimento explode com adrenalina em toda a capilaridade do seu corpo. Isso é sentimento. É por isso que quando você está com medo, você arrepia. Todo o sangue manda uma frequência em onda para toda a capilaridade. Capilaridade é o ponto mais distante do seu corpo, as pontas. Todo o sangue vai carregado com medo. Vai com menos oxigênio. Quanto mais você respira, mais potência tem o sangue. E quando o sangue vai no ponto mais distante, na volta dele, chama sangue venoso, ele volta sem oxigênio. O que faz um assassino? Uma pessoa normal virar assassino em 10 segundos. Quer saber ou não? O cardio. O cardio. Quando eu consigo interpretar o sentimento, eu vou mandar impulso para isso virar emoção. Sentimento é o mundo entrando em mim. É a realidade entrando em mim através de frequência. Essa frequência ela é devolvida para o mundo através de uma coisa: ação ou omissão. Não tem como. Tem gente que estuda inteligência emocional e pensa o seguinte: não vou gritar nunca mais. Você não sabe o que vai acontecer. Você vai virar uma panela de pressão que vai explodir. Tem gente que pensa: não, eu nem faço cara feia. Deixa eu te falar, você é só falso. Porque aquela interpretação ela vai gerar uma codificação dentro de você e isso precisa sair daí de dentro. É isso, anota o código: canalizar para algo. O que você precisa fazer? Quando você está envolto de um sentimento que está te transtornando, você não pode tentar controlá-lo. Você tem que colocar essa energia para dar tiro em alguma direção, senão você vai pifar. Tem gente que não pode discutir certos assuntos que já fica de cama. Por que fica de cama? Porque não canaliza essa energia para algum lugar. Essa energia fica presa dentro dela. Então qual é o circuito? E eu fiz questão de investir muitos minutos com isso, porque qualquer sentimento seu, você vai passar por um processo de cura. Agora, você está afim ou não? Tá aqui o remédio, só tomar o remédio. Você vai pôr a interrogação nesse caminho aqui, ó. Alguém pergunta por quê? É isso que eu mandei fazer. Pegaram o código ou não? Quando eu falei, pergunta por quê, é isso que você tem que fazer. A maioria de vocês vai falar, tá certo então. Não, continua no porquê. Você está na frente dos maiores executivos do mundo. Você pode contar qualquer balela, qualquer coisa impressionante. Eles falam assim, explica o porquê disso. Não deu conta? Próximo. Quando você meter essa cobra aqui, ó, que é o ponto de interrogação, você vai começar a sentir as coisas sem distorção da realidade. E por não ter distorção da realidade, isso vai alimentar corretamente as suas emoções, que é a forma que você age para com o mundo. Meu Deus, você está curado? O que isso tem a ver com a sua segunda fonte de renda? Para quê? Comprar mais apartamento, pegar mais carta de crédito. Esse é o jogo do mercado. Eu tenho uma pena de quem vive sonhando. Eu tenho um sonho de comprar um carro. Não, filho, tem um sonho de pegar uma aula que vai mudar a sua vida. Que mano é carro?
Aprenda a jogar para você nunca mais ser escravo de dinheiro. Aí a gente que entende do jogo fica lá construindo vários jogos. Aí fica ganhando 15% daqui, 10% daqui, 5% daqui, 2% daqui, 0,9% daqui. Mas todo o dinheiro de um rico está voltando. Anota essa palavra aqui, ó. Essa sigla. ROI. ROI. Coloca aí, acha para mim um versículo aí de... Tá aí? Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e tornam-se fiadores de dívidas. Volta lá, vamos ler junto. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Por que Provérbios é poderoso e você tinha que ler isso aí até sangrar seus olhos? Sabe por quê ou não? Que é um livro de princípios, não tem regra nenhuma contida em nenhum dos 31 capítulos, nenhum dos 400 drives mentais contidos lá dentro. Zero possibilidade de você encontrar regra, só princípio. Vocês querem prosperar de verdade ou não? Então é o seguinte, se quer prosperar, tem que mudar esse negócio aqui, ó. Seus drives mentais. E agora, assim como as pessoas vivem em ciclos, as empresas vivem de fases, e para crescer você precisa deixar o rio fluir. Quais são as fases das empresas? Você precisa ter essas datas na palma da sua mão. Quais são elas? Primeira data: mate a ideia e abra o negócio. Então a primeira data da empresa chama abertura do negócio. Como é que faz para abrir um negócio? Matando a ideia. Eu tenho uma ideia revolucionária. Tá bom, ninguém quer ouvir. Eu fico tanta pena de uma pessoa que fala isso, porque ela não interpretou a realidade. Um sêmen fora de um útero é só uma baba no chão. Uma semente jogada no chão, no asfalto, é só um lixo que vai ser varrido para a lixeira. Uma ideia que está dentro de uma cabeça só é só devaneio. Semente, sêmen e ideia são a mesma coisa. Precisa encontrar o útero. Então, quando isso acontece, acabou a germinação, tanto no útero, como na terra, como na cabeça. Os 3 lugares onde você consegue prosperar: na cabeça, na terra, que é dentro do cérebro, né? No cérebro, no útero e no... aonde? Na terra. Você colocou sêmen, semente, que do latim é isso, sêmen é semente, colocou, vai prosperar. Então, a primeira data é a data de abrir o negócio. A data do negócio não abre na junta comercial do estado. A data de abertura é quando a ideia morreu. Ideia morre, anota aí, como matar uma ideia? Testando. Quando você testar, tiver um MVP, já era. O que aconteceu? Eu nunca vi o contador fazendo isso. Você não precisa saber tudo. Fala assim comigo: o empreendedor não precisa saber tudo. Fala assim: quem abre empresa não é o empreendedor, é o contador. Conseguiram entender ou não? Então acabou a conversa. Para que você tem medo de abrir uma empresa se não é você que abre? Quem abre é o contador, manda ele abrir, ué. Mas e depois? Aí depois tem um próximo passo, mas tem que dar o primeiro. Depois nós temos que estudar a gestão. Se você não sabe, contrata alguém que sabe. Morreu a conversa. Depois nós temos que vender. Não sabe, contrata quem vende. Depois você não sabe, deixa eu contar qual que é a arte do empreendedor. No fundo, ele não precisa saber fazer nada. Ele precisa ser o articulador que encontra pessoas que sabem fazer no lugar dele. Bingo! Agora, se você treinar as bases, você vai ser bom para recrutar gente. Isso muda tudo também. Então vamos lá. Primeira data: mate a ideia. Fala assim: eu vou matar uma ideia. Quem mata a ideia germina um negócio. E o negócio não significa a formalização dele, é quando a ideia acabou de germinar. Só germina ideia que morreu. Semente, ideia morta. Seja bem-vindo. Nasceu algo. Passo 2. Break-even point, ou em português, ponto de equilíbrio, que é o dedinho indicador. O que é break-even point? Ponto de equilíbrio. Quando a empresa para de pegar dinheiro do dono. Segunda data do negócio é quando o negócio equilibra e não precisa mais do dinheiro do dono. Isso é dia de soltar foguete. Break-even point é ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Quando o negócio não saca dinheiro do seu bolso. Isso aí é dia
Isso aí é dia de felicidade. Então vamos lá para 5 datas, ó. Primeira data, 2 datas, 3 datas, 4 datas, 5 datas. Primeira data, presta atenção. Matar o negócio, matar a ideia, abrir o negócio. Data 2, break-even point. Em uma palavra, equilíbrio de caixa. Data 3, payback. Vou colocar em inglês aqui, ó. Ou vou pôr em português, devolutiva. Payback é pagamento de volta. Todo o dinheiro que eu aportei na empresa, a empresa me devolve. O que é devolutiva? A devolutiva é, você pôs 1 milhão? Pôs. Em 1 ano tem que devolver, 2 anos tem que devolver. Para de emprestar dinheiro para sua empresa como se ela fosse bêbada. Se a empresa é bêbada, pare de pôr dinheiro. Porque nunca vai vencer o estado hébrido. Esse estado de bêbado vai fazer sempre de forma viciada a incineração do dinheiro. E aí, a 4ª data de uma empresa, você vai escrever aí, ó, CEO. Você tem que entender que o empreendedor, você vai pôr o drive mental para empreendedor. Empreendedor é maestro. Fala comigo assim, empreendedor é maestro. Empreendedor que quer tocar violão, violino, bateria, quer tocar tudo de orquestra e tudo de banda de rock, ele vai misturar tudo, não vai fazer nada. Vou explicar o que o maestro faz. Um passo para trás e uma vareta na mão. Uma empresa que tem um regente, tem uma cultura, ela é afinada como uma orquestra. Tem que treinar. Tem que treinar esse povo. Fala assim, eu vou contratar e treinar um CEO. Fala aí no português aí, ó, do seu jeito. Fala chefe, executivo, officer. Esse homem. E você vai virar outro cargo. Você vai virar o CVO. Esse é o desafio que eu proponho para o brasileiro hoje. Esse é o chefe de visão, o visionário, o cara de visão. Então você vai trocar o execução para a visão. É aqui que vocês vão aprender, ó. Parar de ser executivo e passar a ser visionário. Quem é executivo não tem tempo de ir para a próxima fase, porque ele vive perdido nas execuções. Por isso tem que ter um CEO profissional, comedor de quina de parede, cara de tubarão. É isso aqui que você tem que desejar. 5ª fase, anota aí. Só checar aqui se eu não fiquei velho demais. Legado ou transmissão, anota aí essas 2 palavras, legado. O que vem a ser o legado? As empresas elas vão encerrar ou por quebra ou por herança, ou seja, vai encerrar aquela fase e passar para uma outra gestão. Venda, quebra ou herança. Não tem outro jeito. Aí alguém fala, tem sim, eu quero fechar a empresa. Combinado. É os 4 jeitos de fechar as empresas. Ou você vai vender, ou você vai encerrar o ciclo dela natural, mesmo tendo dinheiro no caixa, você saca, acaba, entrega suas obrigações tributárias e morreu. Pergunta para o brasileiro, qual que é o legado que a empresa vai deixar? Ele nunca vai falar. Ele acha que é ele a empresa. Conheço vários que suicidaram porque a empresa quebrou. Conheço um cara bilionário no estado de Goiás, que na verdade eu o conhecia, porque ele suicidou-se. Ele vendeu um grupo dele e pôs R$1 bilhão no bolso. Pôs um roupão mais caro do que uma Mercedes nova. Subiu lá no andar do prédio mais caro de Goiânia com R$1 bilhão no bolso. O grupo alemão comprou a empresa dele e pulou. Conheço gente que pula porque acabou o dinheiro e conheço gente que pulou com R$1 bilhão no bolso. Fala assim comigo. Os 2 casos não interpretaram o sentimento de forma correta. Então aqui eu estou te explicando, não é sobre o dinheiro. Anota aí como que cura esta merda. Chama-se autogoverno. Não deixe o seu cérebro se governar por qualquer coisa que seja, mas o configure para causas, para propósito. Código simples para aumentar sua renda. Anota aí, vou dar 5 passos. 2. Por que você dá 5 passos toda hora? Na verdade tem 7, vamos falar só 5.
Passo 1, chamar a atenção. A atenção é a coisa mais poderosa que eu já vi falar desde quando eu nasci. É a coisa que quase ninguém dá conta de chamar, e quando chama, chama de forma errada, e quando chama de forma certa, não consegue converter. Chamar a atenção, depois reter a atenção, depois interagir. Aqui está a aula suprema de hoje. Depois converter. E encantar. Se falhar um encantar, dá para vender do mesmo jeito. Se encantar, vai vender 2 ou mais. Chame a atenção. Vocês já viram os anúncios de imagem que tem nas páginas da internet? Eles colocam o nome da cidade onde você está e falam: frigideiras mágicas estão badaladas na cidade e tal. Você já viu esse tipo de anúncio ou não? Eles são sempre anúncios muito chamativos para prender sua atenção. Se você ficar 3 segundos lendo o anúncio venceu. Venceu. Depois que eu aprendi isso aqui, eu parei de ouvir rádio, assistir TV e olhar outdoor. Não põe a mão em revista também. Eu não gasto meu cérebro para isso, porque eu sei o que acontece. É uma guerra de bilhões de reais em propaganda para pegar sua atenção, sua retenção. E aí, se chegar na interação, você já está dentro. Interagiu, está dentro. Agora, se converter essa energia e fazer você falar que quer, aí acabou. Encantou? Aí o LTV, que é o tempo que essa pessoa vai passar com você, vai ser uma cauda longa. Se decepcionou, vai ser uma cauda bem curta.